O filme começa com Seigi, uma menina com um dom incomum. Ela nunca tem vergonha de confessar seus sentimentos a garotos bonitos. Quando ela se apaixona por um colega de classe, ela lhe conta imediatamente. Para sua surpresa e alegria, ele admite que gosta dela também, e Seiji explode em lágrimas de felicidade. Mas o destino é cruel. No dia seguinte, o garoto de repente se transfere para outra escola, deixando seu coração partido. Com o passar dos anos, Seiji muda. O cabelo dela já não fica liso como antes, ao contrário de sua irmã gêmea, Hidis. Ela começa a se perguntar se essa diferença é resultado de ter herdado o ciúme do pai. Mais tarde, ela se apaixona secretamente por um garoto vizinho e até prepara um presente para ele. No dia em que ela reúne coragem para confessar, o garoto vem bater à sua porta, mas ele pede para ver Hyeji, não ela. Essa experiência amarga faz Seiji prometer a si mesma nunca mais confessar. Essa promessa é quebrada quando ela conhece Hayun na praia. Com um corpo gracioso como as ondas, ele captura seu coração instantaneamente. No dia seguinte, Hayun aparece na escola, atraindo a admiração de todos. Mas, para o choque de todos, ele acena para Seiji, deixando-a congelada enquanto suas amigas olham curiosas. Envergonhada, ela explica que o encontrou na praia no dia anterior. Na aula, Seiji vê o ranking dos exames simulados e nota Hayun entre os 100 melhores, o que lhe garante entrada na sala de autoestudo da noite. Rumores dizem que confessar naquela sala quase garante sucesso, mas Seiji se desespera. Suas notas são muito baixas para se qualificar. Durante o recreio, ela e suas amigas assistem Hayun jogar basquete. Cercada por garotas admiradoras, Seiji decide se destacar. Ela compra uma bebida para ele, escreve seu nome nela e pede ao dono da cantina para entregá-la. Mas o dono já sabe para quem é. Muitas garotas fizeram o mesmo pedido naquele dia. Lá fora, Seiji encontra sua amiga de cabelos cacheados, In, que também está segurando uma garrafa de água para Hayun. Depois da escola, Seiji volta para a praia, esperando que Hayun apareça novamente. Ela espera no mar, mas em vez disso, outro garoto aparece. Ele pega o crachá dela que caiu, e quando a camisa dela flutua na água, ele tenta pegá-la, mas cai. Ele não sabe nadar, e Seiji corre para salvá-lo. Ela o arrasta para a praia e se inclina para fazer RCP, mas antes que seus lábios toquem os dele, ele de repente acorda. Seiji, furiosa e envergonhada, o repreende severamente. No entanto, no fundo, ela está aliviada por ele estar seguro. No dia seguinte, o mesmo garoto, Seok, se transfere para a escola e a turma de Seiji. Sua perna está engessada por causa do incidente, e os dois se reconhecem imediatamente. O professor o apresenta, revelando que Seok é mais velho. Ele já havia feito o exame universitário, falhou e agora teve que voltar para a escola. Seiji o cumprimenta calorosamente, mas ele mantém uma expressão fria e diz pouco. Na manhã seguinte, ela o vê lutando com gesso e insiste em ajudar, embora ele recuse. O supervisor repreende outro estudante, Seong, por ficar parado e ordena que ele ajude. Mais tarde, Seiji é repreendida por não usar seu crachá. Ela mente, dizendo que deve ter desaparecido, embora na verdade ainda esteja com Seok, que não o devolveu. No almoço, Seiji e suas amigas trazem comida para Seok, surpreendendo-o com sua gentileza. Quando os outros perguntam se Seiji realmente o salvou na praia, Seok fica em silêncio, mas Seiji intervém orgulhosamente e assume o crédito. Rindo, ela até diz que agora ele lhe deve favores. Ele deve segurar o guarda-chuva dela, trazer comida para ela e comprar sorvete para eles. Seok não pode recusar. Mais tarde, suas amigas fazem um novo crachá para ela. Seok quase devolve o original, mas quando ouve alguém dizendo "Talvez quem pegou seu crachá fez isso porque gosta de você", ele discretamente puxa a mão de volta. Enquanto isso, Seiji insiste mais uma vez que seu coração pertence apenas a Hayun. "Eu gosto dele, não há espaço para mais ninguém", ela declara. Assim que ela termina, uma bola de repente voa em sua direção. Quase a acerta, mas é chutada de volta no último momento. E quem está ali é Hayun, caminhando diretamente em sua direção. Depois que Hayun acidentalmente acertou Seiji com a bola, ele rapidamente pediu desculpas e mostrou preocupação enquanto Seiji abaixava o olhar, tímida e envergonhada. As amigas dela imediatamente brincaram que ele deve ter feito de propósito só para encontrar uma chance de falar com ela, embora Seok não visse dessa forma. De volta à sala de aula, os amigos próximos de Seiji revelaram que o cabelo de In-chong de alguma forma tinha ficado perfeitamente liso novamente. Chocada, Seiji correu para a próxima sala de aula para ver por si mesma. Era verdade, e era algo que ela sempre sonhou. Quando perguntou, descobriu que In-chong tinha alisado o cabelo no Jongmyo Salon por um preço caro de 200.000 won. A curiosidade e a esperança levaram Seiji e suas amigas a visitar o salão. Embora o cabelo de Seiji fosse naturalmente muito cacheado, o dono da loja garantiu que poderia ser transformado. Voltando para casa, ela juntou todo o dinheiro que havia economizado, mas a quantia não era nem de perto o suficiente para o tratamento. De coração partido, ela voltou ao salão apenas para olhar quando de repente ouviu Seok chamando o dono de mãe. Uma ideia absurda formou-se em sua mente. No dia seguinte, ela começou a tratar Seok com uma cordialidade incomum, cumprimentando-o de forma diferente de antes. Depois da escola, ela fingiu esbarrar nele bem na frente do salão e perguntou casualmente o que ele estava fazendo ali. Ele revelou que o salão pertencia à sua mãe. Sem hesitar, Seiji correu para dentro, apresentando-se como amiga próxima dele e até lembrando à mãe dele que ela uma vez salvou sua vida na praia. Ela prometeu cuidar dele na escola e, em troca, insinuou que queria alisar o cabelo. A mãe dele sorriu e concordou, mas apenas quando o gesso fosse removido. A partir de então, Seiji se envolveu completamente na vida diária de Seok. Ela o acompanhou até a aula, ajudou-o durante as lições e garantiu que ele voltasse para casa em segurança.
Ela até ajudou a mãe dele a distribuir panfletos para promover a reabertura do salão. Em uma tarde chuvosa, ela o levou ao armazém do pai para se abrigar, emprestando-lhe as roupas do pai. Lá dentro, havia pilhas de seus quadrinhos. Quando ela perguntou se ele gostava de ler, Seok admitiu que nunca tinha lido, o que a deixou surpresa. Ela escolheu ansiosamente seus favoritos para ele, e até deu a senha do cadeado para que ele pudesse vir a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Seiji e suas amigas começaram a dobrar contas de origami para se preparar para sua confissão a Haiyun. Ouviram que Mijin, sua rival, estava dobrando 1000, então elas miraram em 10.000. Quando Seok ouviu o plano dela, tentou sair discretamente, mas Seiji o impediu, insistindo que seu papel era importante demais. Ele teve que ajudar a alisar o cabelo dela antes do grande dia. Relutantemente, ele ficou e dobrou contas com ela. Mais tarde, Seiji implorou a um colega para trocar de lugar com ela na sala de autoestudo à noite, acreditando que era o lugar perfeito para se confessar a Haiyun, mas ele recusou, temendo que isso prejudicasse seu desempenho. Ficando frustrado, ele gritou com ela: "Você acha que se confessar lá vai fazer ele gostar de você? Você acha que Haiyun é cega? Você não tem chance. Não perca seu tempo." Suas palavras duras esmagaram seu espírito. Naquela noite, Seiji caminhou até a casa de Seok em lágrimas. Ela deixou o pote de miçangas de origami com ele, depois se virou e saiu silenciosamente. Mais tarde, quando voltou ao armazém de seu pai, encontrou a porta destrancada. Lá dentro, Seok estava sentado lendo quadrinhos. Ainda agarrado ao seu sonho, Seiji disse que confessaria a Haiyun apenas quando seu cabelo estivesse liso, acreditando que essa era a única maneira de ele gostar dela. Seok então tirou um pote cheio de miçangas de origami que ele vinha dobrando secretamente para ela nos últimos dias. Seiji ficou atônita. Quando ele perguntou o que essas miçangas realmente significavam, ela respondeu suavemente: "Elas guardam os sentimentos meus, seus e de todos os meus amigos. Mesmo que Haiyun me rejeite, vou guardar este pote como uma lembrança do tempo que passamos juntos." No dia seguinte, Seiji chegou à casa de Seok para levá-lo à escola, apenas para encontrar sua perna já livre do gesso. Ela ficou radiante. A mãe dele lembrou-a de sua promessa, que uma vez que ele se curasse, ela poderia finalmente alisar o cabelo. Seiji sorriu, mas decidiu esperar até o dia antes de sua planejada confissão para Haiyun. Na escola, os alunos se reuniram em torno dos resultados do último simulado. Para surpresa de todos, o nome de Seok apareceu entre os primeiros colocados. Ele havia trabalhado incansavelmente, sabendo que Seiji precisava de alguém para garantir um lugar na sala de autoestudo noturno. Depois que Seok se ofereceu para trocar de lugar para que Seiji pudesse entrar na sala de autoestudo e realizar seu desejo de confessar, o coração de Seiji se sentiu leve pela primeira vez. Tempo. Mas antes que ela pudesse comemorar, outra notícia inesperada chegou até ela. Espalhou-se a palavra de que Haiyun, o garoto que ela adorava, foi reprovado no exame. Parecia que o destino estava mais uma vez brincando com sua vida. Um dia, uma vizinha veio à casa de Seiji e conversou com a mãe dela sobre a família de Jeongmi, os donos do salão de cabeleireiro. Disseram que o filho de Jeongmi, Seok, era um dos mais brilhantes da escola e que seu pai era professor em um hospital universitário prestigiado. A mãe de Seiji se perguntou por que uma família tão realizada seria forçada a se mudar para cá. A vizinha explicou a dolorosa verdade. O marido era consumido pelo ciúme, frequentemente maltratava a esposa e descontava suas frustrações no filho, deixando o menino ferido, isolado e forçado a faltar à escola e aos exames. Seiji, sentada por perto, ouviu tudo e seu coração doeu. Naquela noite, ao passar pelo armazém do pai, Seiji notou a luz acesa. Lá dentro, viu seu pai compartilhando macarrão instantâneo com Jeuk. Seu pai até lhe entregou uma câmera descartável, dizendo que havia muitas mais lá dentro e que ele poderia usá-las quando quisesse. Na manhã seguinte, na escola, Seiji notou um cartaz sobre o próximo piquenique. Imediatamente, ela começou a imaginar isso como a chance perfeita para se confessar a Haiyun. Enquanto ela e suas amigas discutiam o plano, Haiyun passou por ali. Como sempre, ele acenou para Seiji, e mais uma vez, seu coração dançou. Durante a aula de ginástica, todos se juntaram para um jogo de handball. Uma garota rapidamente fez dupla com Haiyun, deixando Seiji para se juntar a Seok. O jogo ficou tenso. Haiyun mirou no time azul, e Seiji quase foi atingida, mas Seok a protegeu repetidamente. Então, em um momento imprudente de amor, Seiji se jogou na frente da bola para proteger Haiyun, um ato que deixou Seok amargamente desapontado. Naquela noite, Seiji recebeu uma mensagem de voz de Haiyun, agradecendo por tê-lo salvado durante o jogo. Ela ficou radiante, mas momentos depois, chegou outra mensagem, desta vez de Seok. A voz dele estava cheia de preocupação. Ele perguntou se ela estava com dor, repreendeu-se por ter saído, deixando-a para trás, e disse-lhe para não ser teimosa, mas para comprar pomada para uma cicatrização mais rápida. As emoções de Seiji se agitaram enquanto ela ouvia ambas as mensagens. Uma a enchia de alegria eufórica, a outra de calor e confusão. Mais tarde, ela foi ao salão, onde a mãe de Zeuk pediu-lhe para lavar o cabelo dele. Ambos se sentiram desconfortáveis com a proximidade da situação, mas quando Zeuk acidentalmente aplicou o condicionador antes do shampoo, sua mãe franziu a testa em confusão. Ele sabia melhor. Ele nunca cometia tais erros. Ele se desculpou rapidamente, e Seiji começou a suspeitar de seus sentimentos. O piquenique da escola chegou. À medida que o ônibus enchia, Seiji subiu com cabelos lisos e brilhantes que surpreenderam a todos. Sentado no fundo, Zeuk observava em silêncio, seu humor sombrio. No local do piquenique, Seiji colocou cuidadosamente seu pote de contas de papel no assento de Haiyun. Naquela noite, o grupo decorou um local especial para a confissão dela. Guiado por setas, Haiyun chegou, surpreso ao encontrar apenas Seiji esperando lá. Ele elogiou o cabelo liso dela, admirou o pote de contas e agradeceu novamente por tê-lo salvado.
Então, Ryan mencionou a praia naquele dia, dizendo que só os dois sabiam sobre isso. Sage congelou. Ele não sabia que Zeuk também tinha estado lá. Naquele instante, ela viu Zeuk se virando silenciosamente para ir embora. Seu coração apertou e a clareza a invadiu. Ela olhou para Ryan e confessou: "Eu gosto muito de você e trouxe você aqui esta noite para confessar. Mas, quando estava prestes a falar, continuei pensando em outra pessoa. Acreditei que precisava mudar para ser gostada, para me tornar bonita aos olhos de alguém. Mas, quando estou com ele, nunca sinto a necessidade de mudar. Eu posso simplesmente ser eu mesma." A pessoa de quem ela falava não era outra senão Silk. Sage voltou para o grupo, suas amigas ansiosas para saber se sua confissão tinha sido bem sucedida. Ela não respondeu. Em vez disso, seus olhos seguiram silenciosamente Zeuk. No dia seguinte, Zeuk, sem saber o que realmente havia acontecido, evitou Sage a todo custo. Naquela noite, ele viu a luz brilhando no armazém. Ele hesitou do lado de fora, dividido por suas próprias emoções, antes de finalmente entrar, sabendo que Sage estaria esperando lá. Na mesa dentro do armazém, Sage havia preparado silenciosamente novos livros para Zeuk. Os dois sentaram-se em silêncio por um tempo, nenhum deles ousando quebrar o silêncio. Finalmente, Sage virou-se para ele e perguntou suavemente: "Você não está curioso sobre o que aconteceu na confissão? Você não quer saber?" Ela admitiu que não tinha confessado a Ryan. Surpreso, Zeuk perguntou por quê. Sage sorriu levemente e respondeu: "Porque quero me concentrar nos estudos, mas não conte aos outros. Eu não quero decepcioná-los. Quando o exame de admissão à universidade chegar, apenas me compre um doce grande. Talvez isso me ajude a me sair melhor." No dia seguinte na escola, o coração de Sage afundou um pouco ao ver Zeuk conversando com In, a garota de cabelo encaracolado. Um lampejo de ciúme surgiu, embora ela tentasse esconder. Naquela noite, a mãe de Zeuk notou um grande presente no sofá. Quando ela perguntou sobre isso, Zeuk explicou que Sage tinha pedido para ele comprar um doce bem grande. Ele então disse à mãe que pretendia fazer o exame de admissão à universidade no próximo ano. Chocada, ela lembrou-lhe que ele uma vez disse que preferia morrer a fazer isso. Logo depois, Zeuk foi à casa de Sage, levando o presente de doce gigante que ela havia pedido. Quando ele se virou para ir embora, Sage de repente o parou para perguntar se ele era próximo de In. Sem hesitar, ele garantiu que não era. Então, desejando-lhe sorte no exame, ele foi embora. O dia do exame de admissão chegou. Entre os que desejavam boa sorte, Sage recebeu uma surpresa especial, uma sacola de presente gigante de um mascote de urso alegre. Quando a fantasia foi retirada, era ninguém menos que Zeuk. Seu coração se encheu de calor. Nos dias seguintes, enquanto aguardavam os resultados, o grupo de Sage se reuniu para comer bolos de arroz apimentados, mas Sage se desculpou, dizendo que precisava ajudar a mãe. Zeuk também alegou que tinha tarefas em casa. Suspeitosos, o grupo lhe seguiu, e para sua surpresa, descobriram Sage e Zeuk se encontrando secretamente. Mal podiam acreditar no que viam. Mais tarde, Sage e Zeuk voltaram à praia onde se conheceram pela primeira vez. Sage perguntou por que ele tinha pulado no mar naquele dia. Seus olhos escureceram enquanto ele explicava que estava dominado pela miséria, deixando seus pensamentos vagarem sobre o que poderia acontecer se deixasse as ondas levá-lo. Mas então, através da água, ele a viu nadando. A presença dela o trouxe de volta à vida. Lentamente, ele entregou a ela o crachá que guardou todo esse tempo, confessando que o manteve como uma lembrança da pessoa que o salvou. Ele pegou suavemente a mão dela, olhou em seus olhos e disse que a amava. Nenhum dos dois queria se separar quando voltaram para casa, suas mãos se agarrando, até que Sage se inclinou e deu um beijo tímido e terno em seus lábios. Suas bochechas ardiam, mas seu coração estava em paz. De volta em casa, a mãe de Seok disse a ele que no domingo ela tinha que ir a Seul para buscar um novo secador de cabelo. Ele perguntou se ela precisava que ele fosse junto, mas ela balançou a cabeça e disse para ele ficar e cuidar da loja. No dia seguinte, Sage teve um piquenique em família. Antes de sair, ela não esqueceu de ligar para Seok, e durante a conversa, continuou lembrando-o sobre domingo, o dia do encontro prometido. Logo depois disso, Sage ligou para seu grupo próximo de amigos. Ela pediu que a ajudassem a preparar tudo para sua grande confissão a Seok na praia. Finalmente, aquele domingo especial chegou. Enquanto o grupo estava ocupado decorando o local, Sage e Seok já tinham chegado. Vendo isso, todos rapidamente correram para suas posições designadas, seguindo o plano. Um pouco distante, Sage sinalizou para seus amigos pararem, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Naquele exato momento, Seok recebeu uma mensagem de texto de alguém e disse que precisava se afastar para fazer uma ligação. Naquele momento, Seok recebeu uma mensagem. Seu rosto ficou sério. Sua mãe havia sido hospitalizada. Pedindo desculpas a Sage, ele correu para Seul. No hospital, Seok encontrou sua mãe inconsciente em coma, com seu pai parado friamente ao lado dela. Seu pai afirmou que ela havia caído da escada. Então, em vez de mostrar preocupação, ele colocou a culpa nela, dizendo que ela tinha arruinado os estudos de Seok e falhado como mãe. Seok cerrou os punhos, certo de que seu pai estava mentindo, convencido de que sua mãe tinha sido empurrada. Seu pai ignorou sua raiva e ordenou que ele fosse para casa. Dias se passaram, e ninguém conseguia contatar Seok. Quando Sage e seus amigos visitaram a casa dele, encontraram a loja fechada com uma placa de aluga-se. Confuso e preocupado, Sage lembrou que seu pai era professor no hospital da Universidade Nacional de Seul. Desesperada, ela pegou um ônibus para a cidade. No hospital, ela pediu pelo paciente, Jeong-mi, e foi direcionada para o quarto, onde ouviu uma conversa assustadora. O pai de Seok disse friamente à esposa e ao filho que estavam partindo para a América imediatamente. Se voltassem para casa novamente, nunca escapariam de seu controle. Lágrimas escorriam pelos rostos da mãe e do filho. Nenhum dos dois queria partir.
mas ambos estavam impotentes. Parada do lado de fora da porta, Seigi ouviu cada palavra, seu peito apertando de medo. Naquela noite, Seigi discou de um telefone público. Quando a voz de Seok atendeu, ela congelou, e então, palavras de partir o coração escaparam de seus lábios. Ela negou todos os seus sentimentos por ele. A voz de Seigi tremia ao telefone, enquanto ela forçava as palavras a saírem. Seok, eu sempre te vi apenas como um amigo. Estou te dizendo isso para que você não entenda errado. A partir de agora, não precisamos mais nos ver. Ela disse isso não porque seu coração queria, mas porque entendia a situação impossível que ele estava enfrentando. Ela não queria que ele sacrificasse tudo por causa dela. Naquela noite, Seigi chorou sem parar, sabendo que aquela poderia ser a última vez que falaria com um garoto que realmente amava. Dias depois, a escola realizou a cerimônia de formatura. Seigi, para surpresa de seu professor, se formou com honras. No entanto, mesmo enquanto sorria para as fotografias e segurava seu certificado, seu coração estava pesado. Olhando as fotos do anuário de sua turma, seu desejo por Seok só aumentava. Incapaz de suportar o peso de suas memórias, Seigi foi ao armazém, o lugar onde todos os momentos compartilhados pareciam congelados no tempo. Em uma estante, ela encontrou um caderno que Seok havia deixado para trás. Na capa, com a caligrafia dele, estavam as palavras Crônica de Amor. Dentro, ela descobriu foto após foto dela e do grupo de amigos deles. Em cada imagem, Seok havia escrito pequenas notas, capturando suas expressões, fosse feliz ou triste, rindo ou chorando. Ele amava tudo nela, não porque ela fosse perfeita, mas simplesmente porque ela era Seiji. Ela não era apenas a garota que uma vez o salvou na praia. Ela era quem o tirou da escuridão de sua vida, quem o salvou de seus próprios pesadelos. Certa vez, ele segurou o crachá dela como se fosse sua tábua de salvação, mas agora não precisava mais dele, porque o nome dela, sua presença, estava gravado em seu próprio coração. Enquanto Seiji virava cada página do caderno, lágrimas escorriam de seus olhos. Um lindo amor estava exposto diante dela, mas parecia tão distante, fora de alcance. Vagando pela praia em desespero, ela enviou uma mensagem para Seok. Não posso te encontrar hoje. Não estou me sentindo bem. Era o tipo de desculpa que ela já tinha usado antes, uma mensagem que nunca pensou que ele responderia. Mas desta vez a resposta dele foi diferente. Ele respondeu, para mim você parece bem. O telefone dela tocou, e antes que pudesse compreender, uma voz familiar chamou seu nome por trás. Ela se virou, e lá estava ele, Seok, parado bem ali na areia. A descrença se transformou em um alívio avassalador. Seiji correu para frente e jogou os braços ao redor dele, soluçando desculpas. Ela confessou que tinha mentido, que nunca quis dizer as palavras cruéis que tinha falado. Ela nunca deixou de sentir falta dele, nunca deixou de amá-lo. Claro, Seok entendeu. Com olhos tranquilos, ele alcançou sua bolsa e tirou um pote cheio de contas de papel. Cada uma, ele explicou, representava uma memória dela. Momentos que ele nunca queria esquecer. Lágrimas embaçaram a visão deles enquanto se abraçavam, dominados por emoções que não podiam mais conter. Seus amigos, que estavam escondidos por perto, correram para fora comemorando, celebrando a reunião deste lindo casal. Não havia necessidade de uma confissão pública, nem de um grande palco. O que os unia era muito maior, a verdade de seus corações inabalável e indescritível. E assim sua história de amor com cabelo falso, chegou ao fim. A história de amor deles pode ser dramática, mas clicar no botão de inscrever-se é o verdadeiro final feliz. Se você quiser mais histórias de amor emocionantes, pode clicar à esquerda. E se você quiser suspense, mistério e trailers emocionantes, pode clicar à direita.